Você já se perguntou como seria ser julgado pela aparência? E se eu te dissesse que um dos maiores ícones do futebol mundial passou exatamente por isso, sem nem saber o que estava acontecendo? Não, você não leu errado. Cristiano Ronaldo, o próprio CR7, foi expulso de uma concessionária de luxo em São Paulo apenas porque ninguém o reconheceu. Parece inacreditável, né? Mas o que ele fez depois, você não vai acreditar. Vou te contar tudo agora. Era uma manhã comum em São Paulo, sabe? Céu nublado, aquela correria da cidade que nunca para. No meio do caos, tinha uma concessionária de carros de luxo, com seus vendedores ajeitando os ternos e organizando os carros como se fossem joias. Tudo estava tranquilo, parecia mais um dia de trabalho como qualquer outro. Mas, olha, o que aconteceu ali não foi nada comum. Não. Antes de começarmos, já deixa o seu like se você curtiu o conteúdo até aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora. Assim você não perde nenhum vídeo novo. A porta de vidro da loja se abriu devagar e entrou um homem. Ele estava vestido de maneira simples, com um casaco escuro, boina preta e tênis comuns. O tipo de roupa que você poderia ver em qualquer pessoa na rua. O cara andou calmamente, olhando os carros, ouvindo os sons do ambiente. Ninguém ali parecia reconhecê-lo. A impressão que ele dava era a de alguém qualquer, buscando apenas um carro. Mas a verdade é que aquele homem era o Cristiano Ronaldo. Sim, o próprio Ronaldo. E o que ele estava ali para fazer não era apenas comprar um carro, não, viu? Ele tinha um motivo muito maior. O Cristiano estava ali para ver com seus próprios olhos como era o atendimento naquele lugar, antes de assinar o contrato milionário para ser o novo dono da concessionária. Ele já tinha feito o investimento, as papéis estavam todos prontos, mas ele não queria ser tratado como um grande nome logo de cara. Ele queria ver se a equipe tinha os valores que ele procurava. E o que aconteceu? Você não vai acreditar. Enquanto ele estava andando, analisando tudo ao seu redor, os vendedores começaram a cochichar entre si. Nenhum deles se aproximou para ajudar. Ninguém ofereceu uma palavra sequer. E aí, uma mulher, que era a gerente da loja, se aproximou dele. Ela, com aquela postura rígida, os sapatos de salto alto e o olhar severo, foi direto ao ponto. Olha, esse espaço é exclusivo para clientes. Se você só quer olhar, as vitrines estão lá fora. Aqui dentro, só entra quem vai comprar. Agora me diz, como você se sentiria se fosse o Cristiano Ronaldo? Ele, que é tratado como um ícone mundial, foi ignorado e mandado embora, como se fosse só mais um qualquer. Mas ele não disse nada. Ele apenas sorriu de canto e continuou caminhando. E sabe o que aconteceu? A gerente, sem saber que estava falando com o novo dono, levantou a voz, mandou ele sair. Já falei, não vamos vender nada para você, então, por favor, caia fora. Isso mesmo, ela mandou o CR7 embora. E como se fosse necessário, um segurança até se aproximou, como se estivesse prestes a escoltar o Cristiano até a saída. Ele, claro, não fez nada. Só olhou para os rostos ao seu redor, registrando tudo na cabeça. Ele sabia que algo precisava ser feito. Então, o que ele fez depois? Ele não gritou, não fez um escândalo. O que ele fez foi tirar o celular do bolso e fazer uma ligação rápida. Pode marcar a reunião com os diretores. Já vi o suficiente. Imagina o impacto disso tudo. O Cristiano Ronaldo, o cara que você vê em campo, a lenda do futebol, foi tratado assim, como se não fosse ninguém. E o que ele fez com isso? Ele não se humilhou, ele não caiu na provocação. Ele transformou a humilhação em ação. E essa atitude dele é o que vai mudar tudo. Agora, antes de continuar, deixa eu te perguntar. Já aconteceu com você de ser julgado sem nem saber o que você é capaz de fazer? Já teve aquela sensação de ser ignorado,
Como se o seu valor fosse determinado pela aparência? Eu aposto que sim. Mas o que o Cristiano fez não foi só por ele. Ele fez isso por todo mundo. Ele virou o jogo. E é sobre isso que vamos falar. Você já se sentiu invisível? Já esteve em um lugar onde você foi julgado só pela sua aparência, sem ninguém nem se importar com o que você é ou o que você pode fazer? Eu aposto que você já passou por algo parecido, né? Às vezes, a gente só quer ser tratado com respeito, mas é difícil quando ninguém enxerga o valor que você tem. E foi exatamente isso que aconteceu com Cristiano Ronaldo. Ele saiu da loja com a mesma calma com que entrou, sem pressa, sem perder a postura. Mas, lá dentro, a situação estava tensa. O olhar da gerente estava cheio de desprezo e as palavras dela mais ainda. Já falei, não vamos vender nada para você. Então, por favor, caia fora. E o que ela não sabia, o que ninguém ali sabia, era que o homem que ela estava mandando embora de forma tão humilhante era o novo dono da concessionária. Sim, aquele que viria para mudar tudo. Agora pense bem. Já parou para pensar o que seria de você se estivesse no lugar dele? Se por um momento as pessoas te olhassem e te ignorassem por causa da sua aparência, sem nem saber quem você realmente é? Cristiano, ele sentiu isso, e eu posso apostar que ele já passou por essa situação antes. Afinal, quem nunca foi julgado, não é mesmo? Fica com a gente até o final do vídeo, porque tem uma surpresa incrível para você. E se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve para ficar por dentro de tudo. E sabe o que ele fez depois? Ele não fez um escândalo. Não foi para a imprensa, não fez drama, não, ele não. Ele fez o que muitos de nós gostaríamos de fazer. Fez o que é certo. Sabe aquela sensação que você tem quando a injustiça acontece e você fica sem saber o que fazer? Pois é, o Ronaldo, com toda a fama e poder que ele tem, fez o que muitas pessoas deixam de fazer. Ele foi direto ao ponto. Ele decidiu que a mudança tinha que vir de dentro, de quem tinha o poder para transformar aquela situação. Ele pegou o telefone, fez uma ligação rápida e disse: já vi o suficiente. Marque uma reunião com os diretores. O que aconteceu? No dia seguinte, o ambiente na concessionária parecia normal, tudo como sempre. Os carros estavam reluzentes, os vendedores ajustando os ternos, como se nada tivesse acontecido. A gerente, com sua postura altiva, andava pelo salão dando ordens e tentando corrigir alguns detalhes. Para ela, o incidente do dia anterior parecia ser apenas mais um desconforto passageiro. Ela não sabia que o homem que ela havia mandado embora estava prestes a mudar tudo. E olha, eu vou te contar. Tudo o que ela não esperava estava prestes a acontecer. Agora, eu sei que você deve estar pensando, mas o que ele fez exatamente? E é isso que você vai entender agora. Ronaldo estava decidido a mostrar que não era apenas mais um cliente. Ele não estava lá para ser tratado de qualquer jeito. Ele estava ali para mostrar que ninguém, em nenhum lugar, deve ser tratado como se fosse invisível, que a aparência não define quem você é. E foi isso que ele fez. Ele tomou a atitude de ir até os diretores da rede e contou a história, com calma, sem gritar, sem fazer drama, mas de forma muito clara. Ele descreveu a frieza no olhar da gerente, o desprezo em suas palavras e como naquele momento ele foi tratado como nada mais que uma pessoa comum, ignorada e humilhada. E sabe o que é mais impressionante? Ele não fez isso só por ele. Não! Cristiano não queria ser tratado de forma especial. Não era isso que ele queria. Ele queria que todos, cada pessoa que entrasse naquela loja, fosse tratada com respeito, não importando sua aparência. Ele não queria que seu nome fosse vinculado a uma empresa onde o julgamento fosse feito pela primeira impressão, pelo jeito da pessoa ou pelo seu jeito de se vestir. Não, ele não aceitou isso.
Ele não estava ali para ser tratado como um dono famoso. Ele queria ver a mudança acontecendo e ele tinha os recursos e a influência para fazer isso. O que ele fez foi pedir para mudar toda a filosofia daquela loja. Ele disse com a voz firme, mas com aquela calma que só quem é realmente seguro tem. Eu não quero ser tratado de forma especial nem quero desculpas públicas. O que eu quero é que essa loja, esse lugar, tenha uma cultura de respeito e dignidade para com todos, independentemente de como a pessoa se veste ou de onde ela vem. E o impacto disso foi instantâneo. Os diretores, no começo, estavam incrédulos, mas, à medida que ele ia contando com calma tudo o que havia acontecido, começava a ficar claro que o problema não era só com ele, mas com todos os clientes que passavam por ali, sem serem tratados como merecem. Eles começaram a perceber que o que Ronaldo estava dizendo não era apenas sobre ele, era sobre o que ele representava como pessoa. Ele não estava apenas defendendo o seu próprio ego, ele estava lutando por algo maior: a mudança da cultura de atendimento, a luta por respeito, empatia e igualdade. E então, a decisão foi tomada. Ronaldo não seria apenas o novo dono da loja. Ele teria carta branca para reestruturar tudo: o modo de atendimento, o treinamento dos funcionários, as políticas de respeito. Ele estava ali não apenas para assumir a loja, mas para deixar sua marca de mudança. Ele finalizou a reunião com uma frase que ficou ecoando nos corredores da empresa: Amanhã eu volto, mas dessa vez não entrarei calado. Agora eu sei que você deve estar pensando: o que vai acontecer no dia seguinte? Você não vai querer perder o que está por vir, porque a história de Cristiano Ronaldo não termina aqui. Ele não é só um exemplo de sucesso no futebol. Ele está prestes a se tornar um exemplo de mudança, de transformação. E é isso que a gente vai ver. Porque quando você faz o certo, a mudança começa com você. E ele foi lá e fez o certo. Não só por ele, mas por todos nós. E aí? O que você acha dessa atitude de Cristiano Ronaldo? Já passou por algo semelhante, em que precisou enfrentar uma situação injusta? Conta pra mim nos comentários o que você faria no lugar dele. Se você também acredita que a mudança começa com a gente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Não deixe de ativar o sininho para ver mais histórias inspiradoras como essa. No dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Como você deve imaginar, a reunião com os diretores foi tensa. Ronaldo, o novo dono da concessionária, já havia deixado claro que o que ele queria não era um simples negócio, mas sim uma mudança de mentalidade, uma revolução no tratamento das pessoas. E para ser sincero, eu me peguei pensando: como seria se todos nós agíssemos assim, com tanta determinação para fazer o certo? Ronaldo entrou na sala com a calma que só ele tem. Ele não precisava de discursos grandiosos ou palavras afiadas. Ele só precisava falar a verdade. Ele sabia o que queria e como ia conseguir. A sala estava cheia de olhares desconfortáveis. Os diretores, ainda sem acreditar totalmente na situação, escutavam atentamente, mas o que eles não sabiam era que a transformação estava prestes a começar ali mesmo, naquelas quatro paredes. E sabe o que aconteceu? Ronaldo, com seu jeito tranquilo e firme, começou a contar tudo. Ele falou sobre a experiência dele na loja, sobre como foi tratado como se fosse invisível, desprezado pela gerente, ignorado pelos vendedores. E ele não gritou, não fez um escândalo. Ele simplesmente descreveu tudo com uma calma que fazia o peso das palavras ainda mais forte. Eu entrei naquela loja como qualquer pessoa comum. Não fui tratado com respeito. E isso, meus amigos, não é só sobre mim. Isso é sobre como as pessoas são tratadas todos os dias aqui. Eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes, na vida, a gente é julgado sem nem saber, sem sequer ser ouvido? Quantas vezes a gente sente que não importa o quanto tentamos,
As outras pessoas não estão nem aí? Cristiano, de certa forma, estava falando por todos nós, por todos que já se sentiram invisíveis, desrespeitados, tratados de forma injusta. Ele não estava ali para defender seu ego, estava ali para defender uma causa maior, a mudança. Ele queria que aquele lugar fosse diferente, que as pessoas ali começassem a tratar os outros com dignidade, independentemente de sua aparência ou classe social. E foi nesse momento que algo incrível aconteceu. Os diretores, inicialmente incrédulos, começaram a entender. Não era sobre quem Cristiano Ronaldo era, mas o que ele representava. Ele não estava dizendo que queria ser tratado de forma especial, ele só queria que as coisas fossem feitas de maneira justa, sem distinção. A mudança não era uma opção, era uma necessidade. Como se todas as peças se encaixassem, os diretores perceberam que, sim, aquilo era algo maior do que eles imaginavam. Eles estavam lidando com uma oportunidade única de realmente transformar a maneira como a empresa se relacionava com seus clientes e com seus próprios funcionários. Eu não estou aqui para ser um chefe, para ser tratado como um VIP. Eu estou aqui para mudar tudo. Quero que cada pessoa que entre nesta loja, seja quem for, seja tratada com respeito, não importa o que elas vistam ou de onde venham. Se isso não acontecer, então não faz sentido nenhum para mim continuar com isso, disse Ronaldo. Os diretores trocaram olhares. Alguns estavam começando a sentir o peso da responsabilidade. Eles não estavam apenas comprando um novo proprietário, estavam aceitando uma mudança radical na cultura da empresa. Ronaldo não estava pedindo desculpas por nada. Ele só queria ver algo diferente, algo melhor. E ele não iria aceitar menos do que isso. Foi quando, finalmente, um dos diretores mais velhos se levantou e disse: Você tem razão. O que aconteceu não é só um problema com você, é um reflexo de como estamos tratando as pessoas. Não estamos oferecendo apenas carros, estamos oferecendo experiências. E se a experiência não é boa para todos, então o que estamos fazendo aqui? E nesse momento, a sala se transformou. Ronaldo tinha conseguido o que queria. Ele não queria desculpas, não queria reconhecimento especial. Ele queria ação. A decisão foi tomada. Ronaldo não seria apenas o novo dono da loja. Ele teria total liberdade para reestruturar tudo: o atendimento, o treinamento, a filosofia da empresa. A partir daquele dia, a loja passaria a ser um reflexo de tudo o que Ronaldo acreditava: respeito, dignidade, empatia. O mais interessante nisso tudo é que, ao invés de reclamar ou pedir vingança, Ronaldo fez o que ele sempre faz. Ele usou sua influência para promover a mudança. Ele estava lá para fazer o bem, para corrigir os erros, para ensinar a todos que não existe cliente inferior, que todos merecem o mesmo tratamento, a mesma consideração. Quando a reunião terminou, o clima na sala era outro. Não havia mais aquela tensão desconfortável de antes. Pelo contrário, havia um sentimento de alívio, como se todos estivessem começando a entender a importância daquilo. Eles não estavam mais lidando com uma simples transação financeira, estavam lidando com algo que poderia realmente impactar a vida das pessoas que entravam naquela loja. E se você me perguntar, eu acredito que esse momento foi o verdadeiro começo de algo grande. Não foi só uma mudança na forma como a loja operava, mas uma mudança na maneira como as pessoas se viam e viam os outros. Porque no fim das contas, o que Cristiano Ronaldo fez foi mostrar que, quando você tem a chance de mudar, você deve aproveitar. E ele aproveitou. Ele não aceitou o status quo. Ele fez a diferença. E com isso, abriu portas para todos nós. Agora, me diz, quantas vezes você se deparou com uma situação em que sabia que podia fazer a diferença, mas hesitou? Quantas vezes a injustiça estava tão na cara, mas você não sabia por onde começar? O que Ronaldo fez foi nos mostrar que, se tivermos coragem de lutar pelo que é certo, podemos mudar tudo ao nosso redor. E esse é o verdadeiro poder que todos nós temos. Eu sei,
A gente já passou por tanto, né? Você deve estar pensando: como será que Cristiano vai lidar com tudo isso agora? Como a mudança vai acontecer de verdade? Pois é, naquele dia, a mudança começou. E não foi só nas paredes da concessionária, mas principalmente nas pessoas que ali trabalhavam. E o mais interessante de tudo isso é que ele não pediu para ser tratado de forma diferente. Ele simplesmente queria que as pessoas se sentissem valorizadas, com o mesmo respeito, independentemente de quem eram. E olha, eu fico pensando como é raro encontrar alguém que realmente queira que todos ao seu redor cresçam. É difícil, né? Mas Ronaldo fez isso. Depois da reunião, quando os diretores finalmente concordaram com o plano de reestruturação, Ronaldo não perdeu tempo. Ele já sabia que a transformação não seria rápida, mas ele estava preparado para começar, e ele começou com os funcionários. No dia seguinte, ele entrou na loja de novo, mas dessa vez com um propósito diferente. Ele estava ali para implementar o que havia falado. A primeira coisa que ele fez foi convocar todos para uma reunião. E aí você já deve imaginar o clima, né? Aquelas caras de surpresa, alguns com um pouco de receio, outros com um brilho nos olhos, como se finalmente estivessem vendo uma luz no fim do túnel. O que ele falou naquela reunião? Ele foi direto ao ponto, sem rodeios. Disse que a partir daquele dia, a loja não seria mais apenas um lugar para vender carros. Ela seria um lugar onde as pessoas seriam tratadas com dignidade. E claro, ele não falou só com os vendedores ou com a gerente. Ele falou com todo mundo, do segurança ao pessoal da limpeza, aos mecânicos. Ele deixou claro que a mudança começava de dentro para fora. Ele falou sobre respeito, sobre empatia, sobre entender o que o outro está passando. E sabe o que é mais interessante? Ele não estava lá para dar sermão, não. Ele queria que todos entendessem que aquele era o momento para aprender, para mudar a forma como viam o cliente, mas também a forma como viam uns aos outros. Não importa qual era a função de cada um, todos eram importantes, e ele fez questão de deixar isso claro. Mas o que realmente me tocou foi o que ele fez depois dessa reunião. Ele não parou por aí, não. Ele começou a organizar treinamentos, sessões de feedback, dinâmicas de grupo. Ele queria que os funcionários realmente entendessem o que ele estava pedindo. E ele sabia que isso não ia acontecer do dia para a noite. Ele queria um processo contínuo, algo que fosse cultivado aos poucos, mas que mudasse para sempre a mentalidade de todos. Eu sei que no começo, muita gente pensava que ele estava sendo exigente demais, que talvez ele estivesse pedindo algo que não fosse possível de alcançar. Porque, convenhamos, não é fácil mudar uma cultura de uma empresa do dia para a noite. Mas Ronaldo sabia que o primeiro passo era fazer as pessoas acreditarem na mudança. Ele queria que todos sentissem que faziam parte de algo maior, de algo importante. E como ele sempre fez, ele não estava ali para ser o chefe, ele estava ali para ser o líder. Ele queria que as pessoas seguissem o exemplo dele, não as ordens dele. E assim, de forma bem tranquila, ele começou a mostrar que a mudança era possível. A cada dia, ele sentava com um grupo de funcionários, tomava um café com eles, conversava sobre a vida, sobre o trabalho, sobre como eles se sentiam na empresa. E, de novo, o mais interessante é que ele não falava como se fosse o grande chefe, mas como se fosse mais um integrante da equipe. Ele queria ouvir as ideias deles, queria saber como eles se sentiam, o que poderia melhorar. Eu fiquei pensando em como seria bom se todos nós tivéssemos um pouco dessa atitude, sabe? Em vez de apenas exigir o que os outros façam, e sem nem nos importar com como eles se sentem, seria incrível se todos nós tivéssemos o cuidado de entender, de ouvir, de trabalhar juntos para melhorar o ambiente. Porque no final das contas, o que Ronaldo estava fazendo não era só por ele, era por todos ali. E o mais importante, estava sendo um exemplo de liderança verdadeira. Então, os dias passavam,
e a transformação era visível. Aos poucos, os funcionários começaram a mudar. Eu vi o clima na loja começar a ficar mais leve, mais acolhedor. Os vendedores estavam mais atenciosos com os clientes, o segurança já não parecia tão distante. A recepcionista passou a cumprimentar as pessoas com mais calor. E claro, a gerente, que até então parecia estar com a cabeça fechada, começou a ver as coisas de outra maneira. Ela começou a se aproximar mais dos funcionários, a entender que a sua postura rígida não estava ajudando ninguém. Ela, que no começo parecia ser a maior resistentora da mudança, começou a abraçar o novo estilo de liderança que Ronaldo estava implementando. Agora, imagina o que seria se todos nós, no nosso dia a dia, tentássemos entender mais o outro, tentássemos fazer com que as pessoas ao nosso redor se sentissem valorizadas. Porque no final das contas, é isso que Ronaldo fez. Ele não queria ser tratado como um rei, ele queria ser tratado como uma pessoa comum, com respeito. E isso não é pedir muito, não é mesmo? Eu sei que a vida às vezes nos coloca em situações difíceis, onde a gente se sente invisível, desvalorizado. Mas olha, a verdadeira mudança começa de dentro de nós, começa com o exemplo que damos aos outros. E Cristiano Ronaldo, com todas as dificuldades que ele enfrentou, nos mostrou que não é sobre o que você tem, mas sobre como você trata as pessoas. Isso é o que realmente importa. A mudança de Ronaldo foi só o começo, e o mais incrível é que ela ainda continua. Ela não ficou apenas nas paredes da loja, não. Ela se espalhou para todos ali, como uma chama que foi se acendendo aos poucos. E a verdade é que a chama da mudança pode se espalhar por muito mais lugares do que a gente imagina. Basta a gente acendê-la primeiro, não é? Você já percebeu como às vezes a gente sente que está indo no caminho certo, mas só quando chega o momento decisivo é que tudo realmente se mostra? Como de repente o mundo inteiro parece prestar atenção no que você está fazendo. Foi isso que aconteceu com a concessionária. Depois de todas as mudanças que Cristiano Ronaldo começou a implementar, parecia que tudo estava indo bem, mas algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que realmente colocaria à prova se a transformação era real ou não. No dia seguinte, depois de todas as reuniões e treinamentos, a concessionária estava mais movimentada do que nunca. Mas havia uma diferença no ar. As pessoas começaram a sentir que havia algo novo acontecendo ali. O clima estava mais leve, as conversas entre os funcionários eram mais abertas e os vendedores, antes rígidos, agora estavam mais atentos, mais dispostos a ouvir e ajudar. Parecia que, de alguma forma, todos estavam começando a entender a importância da mudança que Ronaldo estava implementando. Mas, claro, nem todo mundo estava confortável com isso. Sabe aquelas pessoas que, por mais que as coisas mudem, elas simplesmente não conseguem se adaptar? Pois é, ainda havia alguns funcionários que estavam resistentes, que achavam que as mudanças eram desnecessárias ou até um pouco exageradas. Um desses funcionários era o gerente anterior, aquele que, se você lembra, tinha uma postura bem rígida, quase arrogante. Ele estava claramente incomodado com as mudanças. Para ele, era difícil aceitar que as coisas pudessem ser diferentes, que a cultura da empresa deveria ser mais humana. E então, foi nesse dia que a maior prova de tudo aconteceu. Cristiano estava na loja, como sempre, observando de perto. Ele sentou-se no salão, perto da entrada, com aquele olhar atento, mas sem se intrometer. Queria ver como as mudanças estavam acontecendo de verdade. Queria ver se os funcionários estavam realmente colocando em prática o que tinham aprendido nos treinamentos. Como ele sempre fez, ele queria ser um exemplo, não um comandante. Ele não estava ali para ser o centro das atenções. Ele queria ver se a loja estava se tornando o lugar de respeito e empatia que ele tinha falado na reunião. E olha, foi incrível ver como as coisas mudaram, mas também como a pressão aumentou. Um senhor entrou na loja, parecia um cliente comum, vestindo roupas simples.
ele estava ali só para dar uma olhada, sem grandes intenções de comprar. Antes das mudanças, ele teria sido ignorado ou tratado com desdém, como muitas vezes acontece em lojas de luxo. Mas agora, algo era diferente. Um dos vendedores se aproximou com um sorriso genuíno, ofereceu ajuda, perguntou o que ele estava procurando e, o mais importante, o tratou com respeito. O senhor parecia surpreso, mas a experiência dele na loja estava sendo completamente diferente de tudo que ele já havia vivido antes. Cristiano observava de longe, mas sentia que estava acontecendo algo realmente importante. O vendedor não tratou aquele cliente como mais um. Ele viu ali uma pessoa, um ser humano, e isso fez toda a diferença. Ronaldo sorriu, não porque a venda estava acontecendo, mas porque ele sabia que o que estava acontecendo ali era o reflexo de um trabalho árduo. Ele estava vendo a mudança, finalmente, acontecendo. Mas a verdadeira prova de tudo isso viria com algo ainda mais poderoso. Enquanto isso, a gerente antiga, a mulher que havia mandado Cristiano embora na primeira vez que ele entrou na loja, estava observando tudo de longe. Ela estava desconfortável com as mudanças, não sabia exatamente o que fazer com tudo aquilo. Para ela, tratar todos com respeito e empatia era algo novo, algo que ela nunca teve que fazer antes. E aí, ela foi surpreendida. Ela se viu em uma situação onde não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Ela foi confrontada com a verdade do que significava ser um líder de verdade. E essa verdade foi dura. Ela estava andando pela loja quando se deparou com um dos clientes, um senhor mais velho, que estava tendo dificuldades para encontrar o carro que ele queria. Antes, ela teria ignorado ou simplesmente o mandado para um vendedor. Mas algo dentro dela mudou. Ela se aproximou dele, com uma postura diferente, com uma verdadeira vontade de ajudar. Perguntou o que ele estava procurando, mostrou interesse genuíno e o acompanhou pelo salão. O senhor, visivelmente emocionado com a atenção que estava recebendo, agradeceu. Ele disse que nunca foi tratado assim antes, em nenhuma loja de luxo. Ele estava acostumado a ser ignorado, a ser tratado como um cliente qualquer, mas ali, naquela loja, ele se sentia especial, e isso fez toda a diferença para ele. A gerente, com os olhos marejados, percebeu naquele momento que o que Ronaldo estava dizendo fazia sentido. Ela entendeu que as mudanças que ele estava implementando não eram apenas sobre negócios, eram sobre pessoas. E aí, sabe o que aconteceu? Ela se virou para Ronaldo, que estava ali perto, e sem dizer uma palavra, simplesmente se aproximou dele. Ela sabia que tinha algo mais a aprender, sabia que o exemplo dele tinha tocado o fundo do coração dela. Ela não precisava de mais palavras, ela sabia que a mudança tinha que vir de dentro. Ronaldo a olhou, não com julgamento, mas com compreensão. Ele sabia que ela estava passando por um processo difícil, mas que no fundo, ele também tinha passado por isso. Essa cena, para mim, foi a maior prova de tudo o que Ronaldo havia dito. A mudança não era só sobre regras ou métodos de vendas, era sobre transformar a maneira de pensar e agir. Ele não estava ali apenas para comprar uma concessionária, ele estava ali para transformar corações. Ele sabia que a verdadeira mudança não vinha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele sabia que o que realmente importava era como as pessoas se tratam umas às outras. E o mais impressionante é que naquele dia, aquela loja não foi apenas uma concessionária de carros. Foi um exemplo de como a humanidade pode ser preservada mesmo nos lugares mais inesperados. Ronaldo, com sua postura firme, com sua visão clara e simples, nos mostrou que o sucesso verdadeiro não está apenas em alcançar metas ou vender produtos, mas em fazer com que as pessoas se sintam respeitadas e valorizadas. Isso, meu amigo, é o que realmente faz a diferença. E ele, com todas as dificuldades que enfrentou, conseguiu provar que a mudança começa com atitudes pequenas,
mas que tem o poder de transformar tudo ao nosso redor. Você já sentiu que quando você está fazendo o certo, o universo começa a conspirar a seu favor? Como se, de alguma forma, as coisas começassem a se alinhar. Bom, foi exatamente isso que aconteceu depois de todas as mudanças que Cristiano Ronaldo trouxe para a concessionária. Quando a transformação começou a ganhar forma, tudo ali dentro mudou. E não foi só a loja, não. Foi a forma como os funcionários viam o trabalho, como viam os clientes e, mais importante, como viam uns aos outros. Agora, eu não sei se você já passou por um momento na sua vida em que você começou a perceber que as coisas estavam realmente mudando para melhor. Sabe aquele momento em que, mesmo diante de tanta pressão, você sente que está indo na direção certa e as coisas começam a fluir naturalmente? Pois é, foi o que aconteceu com a concessionária. Depois de meses de treinamento e ajustes, os resultados começaram a aparecer. Os funcionários, que antes estavam apenas preocupados com as vendas e metas, começaram a olhar para os clientes de forma diferente. Não era mais sobre simplesmente vender um carro, era sobre fazer cada pessoa se sentir especial, como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo que fosse apenas para olhar, sem intenção de comprar. E esse foi o primeiro sinal de que as coisas estavam realmente mudando ali dentro. Eu acho que o que mais me impressiona nessa história toda é que Cristiano Ronaldo não estava atrás de lucro, fama ou reconhecimento. Ele não queria ser o centro das atenções, nem mesmo ser tratado como o grande chefe. O que ele realmente queria era que as pessoas, de todos os níveis da empresa, entendessem o valor da empatia, do respeito e da humanidade. Ele queria que todos enxergassem o próximo como igual, independentemente de quem fosse. E aos poucos, isso começou a acontecer. Lembra da gerente, aquela mesma que mandou Ronaldo embora no início da história? Pois é, ela estava agora diferente. Não era mais a mesma mulher rígida e distante. Com o tempo, ela começou a mudar, a ver as coisas de uma perspectiva mais humana. E eu fico pensando, será que a gente também não passa por esse tipo de transformação quando nos abrimos para ouvir, para entender e para aprender? Às vezes, a gente se prende em velhas crenças, em velhos hábitos, mas basta alguém com uma visão diferente chegar para nos fazer repensar tudo. E foi exatamente isso que Ronaldo fez. Ele não forçou nada, ele só foi um exemplo. E o mais impressionante é que ele conseguiu fazer isso sem nunca precisar levantar a voz, sem precisar humilhar ou criticar ninguém. Ele simplesmente fez o que era certo e a transformação aconteceu aos poucos. Agora, o mais incrível de tudo isso é que, com o passar do tempo, o ambiente na loja se transformou completamente. O que antes era um lugar onde o cliente se sentia apenas uma transação, passou a ser um espaço acolhedor, onde as pessoas eram tratadas como seres humanos. Cada vez mais, os clientes vinham não só para comprar um carro, mas para experimentar aquele clima novo, aquele atendimento de qualidade que nunca tinham visto antes em um lugar como aquele. E o mais interessante para mim foi o impacto que isso teve fora da loja. A história de Ronaldo começou a ser comentada em vários lugares. As pessoas falavam não só sobre a qualidade dos carros, mas sobre a maneira como a loja tratava as pessoas. O boca a boca foi o que realmente fez a diferença. Não foram as propagandas ou os anúncios, foram as experiências dos clientes. E o que eles mais falavam era sobre o atendimento humano, a atenção, o respeito. Isso virou uma referência para muitos outros negócios, porque no final das contas, o que as pessoas realmente querem é ser tratadas com dignidade, não importa onde estejam. Eu me pergunto, quantos lugares ao redor do mundo poderiam ser diferentes se houvesse mais gente como Ronaldo, que está disposta a ir além do simples ganho financeiro? Não é sobre ganhar mais dinheiro, é sobre impactar vidas, é sobre mostrar que, no fundo,
Todos nós merecemos ser tratados com respeito. E isso foi o que Ronaldo fez ali, na concessionária. Ele não só transformou aquele lugar, mas também o coração das pessoas que trabalhavam ali. Porque quando você muda a mentalidade de quem está ao seu redor, você acaba mudando também a realidade em que vive. E isso é algo que vai muito além de qualquer conquista material. E sabe o que aconteceu depois? A loja começou a se destacar, não só pela quantidade de vendas, mas pelo tipo de atendimento que oferecia. Mais e mais clientes começaram a voltar, não porque tinham que comprar, mas porque sentiam que ali, de alguma forma, estavam em um ambiente diferente. Um ambiente onde o valor humano era mais importante do que qualquer outra coisa. E para mim, isso é o verdadeiro sucesso. Não é sobre ser o maior ou o mais rico. É sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Cristiano Ronaldo, com sua postura firme e sua visão clara, não só mudou a maneira como a concessionária funcionava, mas também inspirou todos ao seu redor. Ele não precisava ser o centro das atenções, mas ele conseguiu ser o líder que todos precisavam. Ele não era apenas um empresário, ele era um exemplo de como a empatia e o respeito podem transformar não só um negócio, mas também um ambiente inteiro. E o mais bonito de tudo isso é que a transformação não parou por ali. Aquela concessionária se tornou um símbolo de algo muito maior do que vendas e lucros. Ela se tornou um exemplo de como, com pequenas atitudes, a gente pode mudar a vida das pessoas ao nosso redor. E não é sobre ser perfeito, mas sobre fazer o bem sempre que possível. E, sabe, eu fico pensando, quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer a diferença e acaba deixando passar? Quantas vezes a gente não se importa com o outro por conta da correria do dia a dia? O que Ronaldo fez foi mostrar que, no final das contas, o que realmente importa é como tratamos uns aos outros. Ele nos mostrou que o verdadeiro sucesso está em deixar algo de bom no mundo, em tratar as pessoas com humanidade, em fazer com que elas se sintam valorizadas. E eu acredito que, se todos nós fizermos isso, o mundo será muito melhor. E com certeza, a mudança começa com cada um de nós. Eu fiquei pensando muito sobre a história de Cristiano Ronaldo na concessionária e como essa experiência nos ensina tantas coisas valiosas para a nossa vida. Sabe, quando ele entrou naquela loja sem ser reconhecido, sozinho, sem pedir tratamento especial, e foi mandado embora apenas por causa da aparência dele, algo dentro de mim mexeu muito. Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente já passou por algo assim na vida? Não precisa ser em uma loja de carros, mas quantas vezes na nossa rotina a gente foi tratado de forma injusta ou foi ignorado por algo que não tem nada a ver com o nosso valor como pessoa? O que aconteceu ali não foi só sobre um homem famoso sendo maltratado, não foi só sobre a humilhação que ele sofreu, mas sim sobre o que isso representa para todos nós. Quantas vezes a gente não é julgado por quem a gente parece ser, sem nem ao menos nos darem uma chance de mostrar quem realmente somos? Acredito que essa é uma realidade para muita gente, não é? A vida não é fácil, e as pessoas nem sempre te dão a atenção que você merece. Mas Ronaldo nos mostrou que a chave não é lutar para ser reconhecido. Não é querer ser o centro das atenções. A chave é, sim, fazer o que é certo, agir com respeito e, principalmente, transformar o ambiente ao seu redor de forma positiva. A história não parou ali, claro. Depois da humilhação, o que Ronaldo fez foi algo que realmente me tocou. Ele não foi lá para buscar vingança, nem para se mostrar superior. Ele foi lá para mudar a forma como as pessoas pensam e como elas tratam umas às outras. E, sabe, é isso que a gente precisa aprender na vida. A mudança não começa com um grande discurso ou uma atitude de revolta. Ela começa com pequenas ações, com exemplos diários de como a gente lida com as pessoas ao nosso redor. Eu fiquei pensando, quantas vezes na nossa vida a gente se depara com injustiças,
com aqueles momentos em que parece que o mundo todo está contra a gente, em que, em vez de ser ouvido, a gente se sente ignorado, desvalorizado. Mas no fundo, o que Ronaldo fez foi nos mostrar que a verdadeira força não está em gritar ou tentar se impor. Ela está em ser firme no que acreditamos, em ser um exemplo de respeito, de empatia. E mais importante ainda, a verdadeira força está em saber que podemos mudar a forma como o mundo nos vê, não pela aparência ou pela fama, mas pelas nossas atitudes. A vida nos coloca muitas provas e obstáculos, mas eu acredito que, quando temos coragem de enfrentar essas situações com calma, com sabedoria e, acima de tudo, com respeito, a transformação que procuramos começa dentro de nós. Quando a gente começa a se tratar com respeito, a respeitar os outros e a agir de forma a inspirar os outros a fazer o mesmo, a mudança realmente acontece. Agora, eu sei que não é fácil, e talvez você esteja se perguntando: mas como aplicar isso no meu dia a dia? Como eu posso ser essa pessoa que faz a diferença? Eu vou te falar uma coisa: a mudança começa com o que fazemos todos os dias. Desde o jeito como tratamos o colega de trabalho até como lidamos com os nossos familiares, amigos ou até mesmo com estranhos. Se você quiser ver um mundo mais justo, mais humano, mais respeitoso, a transformação tem que começar com você. Eu entendo que às vezes, diante das dificuldades da vida, a gente acaba se tornando cético, desiludido e pensa que o que a gente faz não faz diferença. Mas, acredite, faz sim. O simples ato de ser gentil, de ouvir o outro, de olhar para alguém com empatia, de não julgar pelas aparências, isso já faz toda a diferença. E isso é o que Ronaldo fez. Ele não teve que gritar, ele não teve que se impor de maneira arrogante. Ele só teve que agir com dignidade e respeito. Quando ele viu que a situação estava errada, ele fez o que precisava ser feito, sem ego, sem rancor, apenas com a vontade de fazer o bem. E isso é o que eu acredito que todos nós deveríamos fazer. Não é sobre ser famoso, não é sobre ser rico, não é sobre ter poder, é sobre ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso é o que vai realmente deixar um legado. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Que a mudança começa em nós, que a forma como tratamos as pessoas, como respeitamos os outros, pode transformar qualquer situação. E mais importante, a verdadeira grandeza está em como tratamos o próximo. Quando a gente entende isso, o mundo começa a se tornar um lugar melhor, um passo de cada vez. A história de Ronaldo é um exemplo claro de como a ação e o respeito podem mudar tudo ao nosso redor. Se todos nós agíssemos com essa mesma filosofia, o mundo com certeza seria mais justo, mais humano e muito mais respeitoso. Se você gostou dessa história e das lições que ela nos traz, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Comente aqui embaixo o que você aprendeu com essa história e como você aplica essas lições na sua vida. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, que trazem histórias inspiradoras como essa. Vamos continuar espalhando o respeito e a empatia, um vídeo de cada vez.